Pronto, começa. É ele trabalhando. Esse é o quadriciclo, né? Não, isso é uma moto que ele tá consertando. Olha a legenda dele, ó. É o que eu faço. Esse sempre foi meu trabalho, desde muito cedo. Fazer uma coisa que te dá prazer quando concluído é uma sensação de dever cumprido. Sempre busquei a forma correta de fazer e ser honesto com os meus amigos e clientes. Decidi postar esse vídeo porque muitos me perguntam se ainda trabalho com isso por conta das minhas limitações. Bem, isso para mim não são só obstáculos, que servem de desafio para que eu possa alcançar um objetivo. Sempre existirá outras formas da gente viver nossa vida. Essa foi a forma que eu encontrei. Busque sempre se desafiar, se reinventar e os resultados serão bem satisfatórios. Viva a vida. Que incrível, né? Que tem tudo a ver com a nossa aula. Não é? Que Foi providencial. Aí deixa eu ver se eu acho aqui o da dancinha. Olha ele aí com a galera na praia aí, ó. Ele não perde, não. Ó, lavando o carro dele. Ele mesmo fez a adaptação do carro dele. Uhum. Cadê? Deixa eu atrás aqui. Olha, gente. Essa de saia é a irmã dele. E os outros são primos. Legal. Que incrível. Que incrível. Deixa eu ver que tem mais. Essa aí. Ele é muito show, gente. Que Aqui são legal, as que fotos. legal. Essa casa aqui que eu passei o meu aniversário lá em Morros. Espetacular. É lindo esse lugar aqui. Aqui que ele pula de tirolesa. Esse louco. Bom, ele É dirige, ele como, toca, ele canta. é como ele mesmo coloca, né? É, c'est la vie, Isso. E viver a aqui já vida. foi antes do acidente, né? Aqui foi a última foto. E é assim mesmo. Matheus é exemplo de vida pra gente. Pois é que hoje é de manhã a gente começa, né? Com essa coisa de inspiração para quem está chegando agora. Oi, João. Para quem está chegando agora, a gente está mostrando um pouquinho do amigo da Ana, que agora é paraplégico, né? Sofreu um acidente, enfim, Há 2 anos. é Uma uma fatalidade, na verdade. fatalidade, na verdade. E
devido a um assalto, ele acabou, enfim, sendo atingido com uma bala que não se alojou, mas explodiu, né? Queimou o sistema Queimou a nervoso e a medula. gente, exatamente, a gente vai começar a nossa aula a partir daí, né? Dessa organização básica do sistema nervoso, que é a partir desse sistema que tudo começa no nosso módulo. E, bom, eu dispenso apresentações, vocês já me conhecem muito bem, eu já estou de volta aqui para dar aula para vocês e a gente inicia com a turma de terça e quinta o módulo de deficiência física, atendimento educacional especializado, voltado para deficiência física. Ana, quer falar alguma coisa antes ou a gente já pode arrochar? Pode começar, fica à vontade, amor. Bem-vindos Beleza. todos de volta. Bom dia a todos. Vamos aproveitar. Depois eu vou colocar. Acho que eu já coloquei o link do vídeo para vocês verem do Instagram dele, tá bom? Depois você quem não Já está olhou, dá no uma olhada. grupo. Já coloquei. Eu até o convidei ontem para participar do nosso encontro de dia 3 e 4, mas ele está trabalhando, ele está cheio de serviço na oficina dele. Depois ele vai dar uma conferida no vídeo gravado e ele diz as impressões dele sobre, né? Ou se ele quiser mandar alguma coisa que ele acha que a gente deveria expor aqui, né, para o nosso convidado da próxima semana, tu manda, viu? Tá certo. Então, gente, vou aqui começar a projetar para vocês. Vou usar slide. Já adianto que eu fiz dessa vez um resumo do módulo para vocês em texto. Esse resumo vai ser disponibilizado para vocês. Eba! Não vai ter atividade. Eba! E, na verdade, a nossa atividade vai ser um intercâmbio, né? Um intercâmbio, digamos assim, cultural, educacional, político, com o secretário da pessoa com deficiência, né, o Carlivan, sim, o Carlivan, que é o secretário da CEMEPED, né, a nova secretaria criada no governo Braide, que vai nos ajudar a entender como é que vai se organizar esse sistema aqui em São Luís, né? Esse sistema de atendimento, como é que vai se transversalizar, e vocês vão trazer perguntas para o secretário. A atividade de vocês vai ser essa, né? Vocês vão perguntar, tirar suas dúvidas, propor algumas coisas que vocês acham conveniente. Nós vamos bater um papo, tá bom? E ele está aberto aqui, ele está super de peito aberto para bater esse papo com vocês. Tudo bem? Então, no próximo encontro, não faltem mesmo, que a gente vai conversar com o secretário Carlivan a respeito das propostas políticas e pedagógicas às pessoas com deficiência, tá bom? Então, nosso primeiro ponto é conhecer o aluno com deficiência. E aí para conhecer esse aluno com deficiência, a gente precisa entender como funciona, como é operacionalizado o sistema nervoso dele, né? E entendendo que esse sistema nervoso, ele nos dá respostas, e ele nos dá compreensão e dimensão de como funciona, inclusive, o emocional deste aluno. E a organização básica do sistema nervoso se fundamenta em controlar e coordenar a maior parte das nossas funções, né? O sistema nervoso ele é importantíssimo para a gente. E para fazer isso, o sistema nervoso ele recebe milhares de informações dos diferentes órgãos sensoriais, como a pele, por exemplo, né? E integra todas elas para depois determinar a resposta executada pelo corpo. Essa resposta será expressa pelo comportamento motor, atividade mental, a fala, o sono, busca por alimento, ou seja, a gente diz que está com fome
mas na verdade a gente está com falta de energia. Aquilo que a gente sente, aquela barriga roncando, né? Aquela coisa assim, nossa, eu tô com fome. É o nosso corpo pedindo energia. E isso tem a ver com o sistema nervoso, com o nosso sistema, com a nossa experiência sensorial, né? Então, o que, que seria essa experiência sensorial? Ela pode provocar uma reação imediata no corpo ou pode ser armazenada, como memória no encéfalo, por exemplo, né, por minutos, semanas ou até anos. Então, quando a gente está aprendendo a ter as primeiras sensações, e aí ontem eu vou trazer um exemplo para hoje também, do beijo, do primeiro beijo, né? Esse primeiro beijo, ele pode ser marcante ou decepcionante, né? E o que vai atribuir essa qualidade do beijo marcante ou do beijo frustrante? A experiência sensorial, né? Se você beijou e esse beijo veio acompanhado de uma emissão, né? De um afago a mais, de um afeto a mais, isso vai ser lembrado para o resto da vida. Esse primeiro beijo, o contato labial, ele te provocou uma sensação, uma experiência sensorial incrível. De repente, pode ser o contrário, né? Você beijou a pessoa e não foi aquilo que você imaginava, esperava. Não foi provocado a mesma sensação que você imaginava. Então, as experiências sensoriais, elas têm a ver muito com isso. Mas é só com um beijo, professor? Não, né? Tem a ver muito com o toque, tem a ver muito com a proximidade. E daí que, por exemplo, nas pessoas com deficiência, essas experiências sensoriais, elas podem ser limitadas. Porque quando você faz um carinho na perna de um paraplégico, por exemplo, que perdeu a sensibilidade das pernas, ele não vai sentir, né, o prazer que normalmente nós sentimos, porque nós temos a sensibilidade da região inferior do corpo, né, os membros inferiores do corpo, eles estão funcionando perfeitamente. Então, um carinho que a gente faz em determinados lugares, num deficiente físico, por exemplo, ele não vai sentir. E aí, essa experiência sensorial também tá atrelada a guardar sensações. O encéfalo, ele é responsável pelo armazenamento das nossas memórias. E aí, essas memórias, elas nos causam também sensações. Então, quem, por exemplo, lembra aqui de um trauma de infância? Acho que a maioria aqui lembra de um trauma de infância, de alguma experiência que não foi legal. Aí, por exemplo, professor, eu tenho horror a barata, eu tenho horror a rato. Por quê? Qual foi a tua experiência sensorial com isso, né? Não foi legal. Eu imagino que não. Tem gente que tem medo de cachorro, mas a experiência sensorial com o cachorro foi armazenada aqui no encéfalo e te causa alguns pânicos, alguns medos. Então, a experiência sensorial, ela também está aqui na cabeça, né? Não só no toque, no beijo, enfim, mas aqui, né? Pelas tuas vivências, você teve experiências frustrantes ou alegres, enfim. O teu HD, ele vai armazenar aquilo que você quer também. Por isso que a gente faz a tal da terapia, enfim, para esquecer algumas determinadas situações que nos causaram incômodo ao longo da vida. E aí, nesse jogo de informações que nós vivemos hoje, a gente utiliza e armazena essas experiências conforme é conveniente. E ontem eu falei, e torno a repetir, que nós hoje estamos vivendo uma era de informações que a gente está sendo bombardeado por essas informações o tempo todo, mas a gente não está filtrando, né? A gente não filtra o que a gente está recebendo.
e às vezes a gente não filtra o que repassa. E precisamos ter esse cuidado com essa experiência sensorial com o outro, né? Então, assim, a gente às vezes recebe aquelas correntes de WhatsApp e nem lê direito, ou nem averigua se é verdade ou não. Você simplesmente repassa. Eu, particularmente, eu silencio todo mundo que me manda corrente de WhatsApp, eu bloqueio ou silencio. Por quê? Porque são informações que às vezes não têm fundamento nenhum, né? Então, são mensagens que às vezes não passam. E eu estou falando de uma experiência sensorial minha, né? Você tem que fazer as suas próprias experiências, né? Aqui a gente não tá para dizer o que é certo e o que é errado, mas a gente está aqui para avaliar o que nós vamos carregar como é, armazenamento, né? Então, aprendemos aquilo que vivenciamos e a oportunidade de relações e correlações, exercícios, observações, autoavaliação e aperfeiçoamento na execução de tarefas fará diferença na qualidade e quantidade de coisas que poderemos aprender no curso de nossas vidas. Isso está ligado às experiências sensoriais. E aí o Ministério da Educação nos orienta da seguinte forma. Ele cita Piaget. Piaget é um psicólogo, um psicopedagogo, né? Ele vai ser reconhecido como psicopedagogo quando ele passa a falar sobre comportamento humano e a questão da educação nesse sentido, né? Então, a interação do ser humano dentro da lógica educacional e como é que se dá essa relação, né? Então, o Piaget ele afirma que a inteligência se constrói mediante a troca entre os organismos e o meio, mecanismo pelo qual se dá a formação das estruturas cognitivas. Ou seja, para Piaget, a relação entre meio e ser humano é fundamental, porque é ali que o ser humano vai encontrar as suas experiências cognitivas, que vai desenvolver. Desculpa. O organismo, com a sua bagagem hereditária, em contato com o meio, perturba-se, desequilibra-se, e para superar esse desequilíbrio e se adaptar, constrói novos esquemas. E aí eu cito muito o clássico exemplo do neném que está aprendendo a andar. Vocês já viram que bonitinho quando o neném está assim, ó? A gente fica querendo, meu Deus, vai cair, vai cair. Meu Deus, segura que vai cair. E ele fica assim, ó. Ou seja, a criança já fica encontrando formas de se equilibrar, né? Ele vai tombar, aí o que ele vai fazer de novo? Ele vai tentar levantar e vai procurar algo mais sólido, né, firme, para se apoiar. Aí ele vai andando assim, se segurando, até ele se soltar e ter confiança naquele meio. Assim a gente aprende a andar, né? E tem uns que já são mais vida louca mesmo, tem uns bebês que têm vida própria mesmo, que se tu deixar, eles até voam, né? E aí, Piaget ele diz que é isso, né? A gente encontra formas de se adaptar no meio conforme as nossas necessidades. E aí, dessa maneira, as ações da criança sobre o meio, né, fazer coisas, brincar, resolver problemas, podem produzir formas de conhecer e pensar mais complexas, combinando e criando novos esquemas, possibilitando novas formas de fazer, compreender e interpretar o mundo que a cerca. Então, conforme essa criança, conforme nós vamos crescendo, a gente vai encontrando soluções para resolver, a gente vai encontrando formas para resolver, né? E isso está dentro de uma característica muito natural do ser humano, segundo Piaget, né? Esse comportamento. E tudo parte do sistema nervoso. A gente armazena, agora eu falei para vocês, o encéfalo armazena as nossas memórias.
Já pensou se a gente não soubesse armazenar, ou se a gente não conseguisse armazenar essas memórias, a gente todo dia aprenderia a andar. A gente todo dia teria que se levantar e se equilibrar e aprender a andar. Uma vez que a gente aprende a andar, é para sempre, não é? A gente já está no automático e nosso cérebro já manda o comando de, é, de andar, né? Falar também, né? A gente vai desenvolvendo a fala com o tempo e a gente vai mandando essa informação para o cérebro. Se você, por exemplo, é educado em 2 línguas, 3 línguas, desde pequeno, o teu cérebro consegue fazer a distinção dessas línguas naturalmente. Por exemplo, se você começa a aprender um idioma com mais de 20 anos de idade, você já tem mais dificuldade para armazenar esse idioma, né? Quem faz Libras, por exemplo, tem essa coisa, essa reclamação, né, de que, nossa, mas Libras é uma outra língua, eu estou aprendendo, é muito difícil e tal. É porque isso não foi dado desde pequeno, né? Foi algo construído depois de uma fase adulta, quer dizer, numa fase adulta, e, e isso gera dificuldades, né? Então, para uma criança, fazer determinadas ações é bem mais fácil do que para um adulto, porque a criança ela está no pique, por exemplo, de armazenamento de informações. Então, se você quer que teu filho já fale fluente em inglês, ensina ele desde cedo. Quanto mais cedo, mais fluente ele vai ser, né? Então, e outras informações também. O aprendizado, ele tem início muito precoce. Então, durante a primeira etapa do desenvolvimento infantil, a criança especializa e aumenta seu repertório de relações e expressões através dos movimentos e das sensações que estes lhes proporcionam, das ações que executa sobre o meio, da reação do meio sobre ele, né? Então, essas sensações experimentadas, significadas, afetiva e intelectualmente, vão formando um banco de dados, né, que no futuro será retomado em processamentos cada vez mais complexos e abstratos. A nossa complexidade, ela gira em torno dessas experiências. Então, o que nos faz seres humanos complexos, né, essa capacidade de armazenamento de coisas que a gente vai construindo ao longo da vida. Se a gente sabe comer, se a gente sabe falar, se a gente sabe andar, tudo isso é desenvolvido ao longo de nosso crescer, né? Do nosso desenvolver, do nosso experienciar. Então, Piaget também fala que é uma sensação inicial de ser uma criança cientista, né? A criança, ela é muito cientista. Ela vive experimentando coisas. Como é que uma criança, por exemplo, descobre o calor? Ao ver uma vela acesa, ela vai lá e bota o dedo. Por mais que você diga, olha, isso vai te queimar, o que que nossos filhos fazem, o que que os sobrinhos fazem, o que que as crianças que a gente conhece faz, vai lá e bota o dedo. Às vezes a gente já até dá um empurrãozinho, né? Eu sou desses. Vai lá, pá, bate assim, só de levezinho para sentir o calor. Aí meu Deus, aí eu disse, eu te falei. Só que esse eu te falei, agora faz sentido. Tu avisar antes dela ter sentido a queimadura, então não fazia muito. Ah, não, tá mentindo para mim. Deixa eu ver aqui se queima mesmo. A mesma coisa é o dedo na tomada. Então, e outras experiências que a gente, como adulto, vai dizendo, olha, não faz, não faz. Mas a pessoa tem que ir lá para fazer, para experimentar, para saber como é que é, né? E quem é mãe, quem é pai, sabe muito bem disso, né? Que eu estou dizendo.
que a gente diz, mas a pessoa, a criança, o adolescente vai lá e vai fazer de qualquer forma porque ele quer conhecer. Então a criança, ela é cientista nesse sentido para o Piaget. É um cientista empírico, né? Mas que vai buscando aí resultados e tentativas de erros e acertos, enfim. Até aqui tá tudo bem para vocês? Tudo tranquilo? Tudo Então, certo, professor. então, desta forma, podemos dizer que à medida que a criança evolui, ela tem controle sobre sua postura e se especializa em seus movimentos, sendo capaz, cada vez mais, de deslocar-se e aumentar a sua exploração no meio. E aí, o seu corpo ele experimenta infinitas e novas sensações. Então, o primeiro beijo ele evolui para uma primeira transa, que evolui para um primeiro casamento, que evolui para os primeiros filhos. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de se recriar o tempo inteiro a partir dessas suas experiências sensoriais, né? Então, as movimentações, é, o seu dia a dia, ele é adaptado de acordo com suas necessidades. Karl Marx dizia que o homem modifica o meio, não é o meio que modifica o homem. É uma relação muito dialética. O homem modifica o meio ao mesmo tempo que o meio modifica o homem. Então, isso é dialético. Né? Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque os deficientes, as pessoas com deficiência, né, elas têm limitações. E essas limitações, elas não impedem delas recriarem a sua vida. E a gente começou com isso hoje, né? Nós vimos um vídeo, né, de uma pessoa paraplégica, de um homem paraplégico que não perdeu o prazer de viver porque está de cadeira de rodas. Então, as experiências sensoriais de uma pessoa com deficiência não muda. Elas têm limitações em suas experiências, porém, elas também têm a mesma capacidade de se recriar diante do meio. Elas se reinventam, sacou? Então, Leveve, que é uma autora francesa que fala muito sobre deficiência, aí particularmente estou namorando muito com ela, e eu vou deixar essas referências todas com vocês. Leveve, ela diz que desde o nascimento o cérebro infantil está em constante evolução, através de sua inter-relação com o meio. A criança ela percebe o mundo pelos sentidos, age sobre ele, e esta interação se modifica durante a sua evolução, né? Entendendo melhor, pensando de modo mais complexo, né? Ela comporta-se de maneira mais adequada, com maior precisão prática, à medida que domina seu corpo. Então, as experiências sensoriais elas vão aumentando cada vez mais ao longo de sua jornada. E isso também aplica-se às pessoas com deficiência, e no caso da que a gente está falando, a deficiência física. Nesse sentido, a criança com deficiência não pode estar em um mundo à parte para desenvolver suas habilidades motoras. É preciso que ela receba os benefícios tecnológicos e de reabilitação em constante interação com o ambiente ao qual pertence. É muito mais significativo a criança desenvolver habilidades de fala, por exemplo, se ela tem com quem se comunicar. Da mesma forma, é mais significativo desenvolver a habilidade de andar se ela está garantindo o seu direito de ir e vir. O que acontece, minha gente, que nós falamos aqui desde o início, é que essas crianças elas são marginalizadas. A gente não potencializa
as suas potências, né? As suas qualidades. Eu fiz um trabalho de dança lá em Santo Inês com uma cadeirante, uma, uma PC, paralisia cerebral, cadeirante, e foi incrível, uma experiência inesquecível para mim. Eu não, até não falei ontem, mas eu não estou trazendo o registro porque eu não tenho autorização, né, da família para poder usar a imagem dela nas minhas falas. Mas um dia em off, quem sabe numa conversa espontânea, eu mostro para vocês esses registros. E eu não gosto muito de usar as fotos dos meus alunos, né? Porque parece que a gente está fazendo eles de vitrine. Eu particularmente não curto muito. Mas foi um momento inesquecível. A mãe me relatou que foi a primeira vez de muitas coisas da minha aluna. Foi a primeira vez que ela participou de alguma coisa na escola. Foi a primeira vez que ela dançou. Foi a primeira vez que ela foi chamada para ser protagonista de de um momento só dela, entende? Então, ela foi a primeira vez que a mãe teve a possibilidade de ver a filha como uma aluna, né, na escola. E isso é muito legal. A gente tem que potencializar os nossos alunos nesse sentido, porque o ambiente escolar é para qualquer criança. O espaço ali, por natureza, é de interação. Nós somos seres humanos e a gente precisa de socialização. O que nos faz humanos, o que nos torna humanos, sociologicamente falando, é a socialização. A gente está em pandemia, mas a gente está falando de isolamento social. Entretanto, a gente nunca fez tanta videochamada como a gente está fazendo agora. A gente faz videochamada para trabalhar, a gente faz videochamada para namorar, a gente faz videochamada para ver os amigos. Antigamente se tinha o MSN, né? Mas nem o MSN, nem essas outras Skype eram tão valorizadas, e isso para estudar. Nem essas ferramentas foram tão utilizadas como a gente está utilizando agora. Porque antes a gente tinha a possibilidade de se ver mesmo agarradinho, juntinho, sair para dar uma volta. E agora não, a gente tem que ficar mesmo em casa e sair só quando necessário. Não dá mais para a gente ficar junto, agarrado, enquanto todo mundo não for vacinado, né? E a gente faz videochamada. Ah, não, deixa eu te ver, faz tempo que eu não te vejo. Liga aí a tua câmera, vamos rir um pouco. Nossa, mas como tu tá gordinho. Nossa, mas como tu tá feio. Nossa, mas como tu tá barbudo. Menina, mas a tua pele tá ótima. Então, assim, a gente vai interagindo, né? E vai tentando quebrar esse isolamento social. Mas a gente não deixa de interagir, a gente não deixa de socializar. E ontem eu falei que quando a gente quer sair desse processo de socialização, a gente potencialmente pode virar um psicopata, um sociopata, que a gente vai desenvolvendo uma negatividade do ser humano que é perigosa. Quando a gente se isola demais desse processo de interação, a gente pode desenvolver comportamentos tóxicos, comportamentos violentos, e isso não é saudável, isso não é legal. Então, fica aí a dica, inclusive Freud, numa perspectiva bem psicanalista, diz que nós somos neuróticos, a normalidade do ser humano é a neurose. Nós somos normalmente neuróticos, e essa neurose é o que nos torna seres humanos. A gente vai, né, convivendo com as nossas neuroses. Mas quando a gente tenta sair disso, né, desse convívio neurótico que é a humanidade, a gente passa a ter ódio dessa humanidade neurótica e quer se vingar disso. Aí surgem os psicopatas e sociopatas, com a justificativa de que eles estão limpando a humanidade de suas neuroses. Sacou?
Então, eu acho muito perigoso quando um amigo ou alguém diz assim, não, eu estou cansado disso tudo, eu vou me isolar, chega, porque ninguém presta, não, o homem não presta, não, o ser humano só destrói a natureza, e eu já fico logo assim, oi, peraí, calma, esse é o nosso estado neurótico, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Porque se você se isola, você tendencia a, a psicopatia. Você vai querer punir as pessoas por coisas que você não concorda. E a gente pode depois conversar sobre isso. Eu estou estudando muito sobre isso e eu tenho me interessado muito sobre essa questão do isolamento e que isso me preocupa demais e a gente pode falar sobre isso. Até aqui, tudo bem? Então, até aqui a gente está falando de que esse sistema nervoso, as experiências sensoriais, né, que foram faladas, esse processamento de informação, a emissão do comportamento, é tudo um estado evolutivo, né, que vai formar esse teu aluno. E a gente precisa conhecer, quais foram as experiências sensoriais que esse aluno já teve, para a gente, ou se nunca teve, para que a gente possa fazer. Tem uma atividade que eu fazia muito com os paralisia cerebral, que era com tinta guache, a experiência do gelado, né, da tinta, aquele melado da tinta, era muito interessante, eles adoravam. Eu saía todo pintado, mas era muito legal, né? E a gente volta a ser criança mesmo, viu, gente? Quando a gente se joga nesses trabalhos assim, a gente volta para casa cheio de tinta, com cola no cabelo, ou na barba, no meu caso, né? Ah, é uma bagunça, mas é legal, porque essas experiências elas vão ser estimuladas, né? Então, essa é a nossa primeira parte para a gente poder entender e como é que vai se desenvolver, como é que se desenvolve este aluno. E aí a gente chega num outro ponto legal, que é a plasticidade neural. Vocês fazem ideia do que seria, sem ver aqui o slide, vocês conseguem, pela imagem, perceber o que seria essa plasticidade neural? Vocês conseguem me dizer? Professor, eu não sei se eu vou responder da forma correta, né? Mas assim, eu queria ajuda nesse sentido, mas assim, é como se, por exemplo, você vai adquirindo conhecimento, as informações, e vai começando a encaixar uma pecinha, como está bem que o desenho na outra, mas também tem hora que parece que o baldinho enche, né? E quer derramar. Eu não sei se eu estou explicando direito, mas assim, meu entendimento é mais ou menos esse. Porque isso aí é em qualquer fase da vida. É esse o caminho, né? Porque parece que assim, qualquer fase da vida, como o senhor falou ainda agora, eu já cheguei ao ponto, como o senhor falou, de dizer assim, eu estou cansada, eu vou me isolar, eu vou me aquietar, porque eu não estou legal. E parece assim que minha cabeça está cheia de problemas, não só o problema, mas o problema, as informações, o conhecimento. Você parece que está saturado de alguma coisa que lhe aconteceu, problema de outra pessoa, seu problema, e parece que acumula. Aí parece que a gente tem um baldinho na cabeça que vai enchendo, e tem uma hora que a gente parece que tem que virar ele para estar adquirindo outros conhecimentos melhores, que eu quero dizer assim, se dá a oportunidade, né, se oportunizar, parece que esticar um pouquinho mais, a gente acha que não dá, mas parece que dá. Eu não sei. Eu acho que é mais ou menos assim. Obrigado, Amélia. A Fran também comentou e eu vou juntar as duas respostas. É a Alana, professor. O senhor só me chama, o professor só me chama só de Amélia, é a Alana. É porque tem a Amélia, tem a Alana. Tem. Amélia é o nome da minha mãe, esse nome. Amélia é o nome da minha mãe, é lindo. Mas é meu, é a Alana. Alan. Desculpa, gente. A Alana e a Fran.
eu vou juntar as respostas de vocês duas. A Lana, ela fala do começo, né? Do cérebro que vai se juntando e ele se encaixa, e aqui ele tem o armazenamento de informações, e ali vocês percebem que o quebra-cabeça está muito bem encaixado. E aí, em um dado momento, não é a questão emocional, é uma questão mesmo de acidente, né? Em algum momento, essa plasticidade, ela pode se perder. E aí é que a gente se vê diante de um desafio de reabilitação, que foi o que a Fran disse, né? Então, as duas respostas se encaixam. A gente se vê numa prática de reabilitação. Então, a plasticidade neural é a habilidade de tomar a forma ou alterar a forma e funcionamento a partir da demanda ou exigência do meio. A resposta da Lana de todo não está errada. Por quê? Porque ela disse, a gente em determinado ponto, a gente chega a se readaptar, né, diante de uma dificuldade. Nesse caso da gente, é uma dificuldade vinda de uma tragédia, por exemplo. Então, nesse caso, a gente vai ter que voltar o cérebro o máximo possível a ter esse encaixe perfeito. E aí, por isso que a gente faz a reabilitação. Então, essa plasticidade neural, ela tem a ver com essas informações que primeiramente foram armazenadas e de repente foram perdidas, e a gente tem o desafio de refazer. Por exemplo, tem gente que sofre um acidente e não perde 100% os movimentos, ainda tem a dimensão, como a Ana colocou ontem, tem um truquezinho que os médicos veem, que se os pés, por exemplo, ficam firmes para cima, é porque você ainda tem condição de voltar a andar. E aí, para isso, você vai fazer toda uma fisioterapia para fazer o teu corpo aprender a andar, né? Para o teu cérebro voltar a emitir a informação de andar. Pode ser que você ande com dificuldade, não mais como antes, mas o teu cérebro ele está fazendo um esforço de entender que é preciso andar, entende? O nome disso é plasticidade neural. Essa evolução, ela corresponde às aquisições do desenvolvimento motor normal, considerado normal, determinado filogeneticamente ao longo da evolução. Sabemos, portanto, que a qualidade de oportunidades e vivências dessa criança, ou adolescente, adulto, acelerar ou retardará essa evolução. O desenvolvimento, ele engloba também interferências de fatores genéticos e ambientais, e neste ponto encontraremos diferenciações entre os indivíduos e grupos de indivíduos com características genéticas distintas. Então, às vezes essa plasticidade neural ela já vem comprometida, que é o caso dos paralisia cerebral, das pessoas com paralisia cerebral. E aí eu pergunto para vocês, ontem eu não fiz essa pergunta, eu só disse no final, mas vocês, vocês já têm condição de responder isso. Vocês passaram por outros módulos. Paralisia cerebral, no entendimento de vocês, é deficiência física, deficiência intelectual ou deficiência mental? Vamos lá, gente. Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia, Rafa. Tudo bom? Essa pergunta que o senhor fez é, na verdade, uma pergunta, um questionamento que eu acho que muitos se fazem, né? Por quê? Eu tenho conhecimento de uma aluna
que ela tem paralisia cerebral, né? E quando as pessoas se referem a ela sem sem conhecer, né? Assim, mais de perto, falam que ela tem deficiência intelectual. Aí, ouvindo isso, aí eu fui pesquisar, né? Porque essa aluna, ela tem paralisia cerebral, mas o cognitivo dela está preservado. Então, eu entendo que quando o estudante, a pessoa, tem paralisia cerebral e o cognitivo está preservado, ela tem deficiência física. Se não, ela tem deficiência intelectual. Ou eu estou equivocada? Na verdade, Rafaela, você fez um golaço, mas eu vou fazer uma observação, né? É isso bem Certo. aí. Paralisia cerebral são deficientes físicos, porque eles têm limitações físicas. A plasticidade neural deles é comprometida. O que vai torná-los eles podem vir associados com outras deficiências. E aí a gente não chama de deficiência intelectual, mas multideficiência, né? Então, tem gente com multideficiências, né? No caso, pessoas com paralisia cerebral podem vir, por exemplo, com autismo, que aí, no caso, é o cognitivo que está comprometido. E aí ela já é multideficiente, já tem uma multideficiência aí. Então, mas eles não são encaixados nem em deficiência intelectual, nem em deficiência mental, né? E é engraçado que esses módulos, eles são provocativamente muito próximos um do outro, justamente para a gente poder dar uma confundida mesmo na cabeça de vocês. Que a gente que já trabalha na sala de recursos, pensa que os paralisia cerebral são pessoas com deficiência intelectual ou deficiência mental. Mas é um equívoco. Eles são pessoas. Se eles vierem só com paralisia cerebral, eles são pessoas com deficiência física. Quer falar mais, Rafinha? Não, era isso que eu ia lhe perguntar, né? Se eu estava equivocada ou não. Porque, assim, pessoas mesmo de anos e anos da área sempre chegavam para mim falando dessa aluna com deficiência intelectual. Aí eu ficava, gente, será que eu é que estou errada? Porque não é possível. Aí eu começava a ler, a pesquisar, e achava artigos dizendo que nem sempre quando a pessoa tem deficiência, paralisia cerebral, ela tem que ter necessariamente a primeira deficiência dela, assim por dizer, né, que seja a deficiência intelectual. E como o senhor mesmo disse, né, pode ser a múltiplas deficiências. Múltiplas Mas deficiências. também pode acontecer dela ter apenas, isso é uma pergunta, na verdade, pode acontecer também da pessoa ter apenas a deficiência física, tendo a paralisia cerebral? Sim, sim, sim. Sim, né? Tem, Então tá bom. porque essa plasticidade neural ela está comprometida, né? Então, assim, às vezes vem como cadeirante, às vezes vem só mesmo com o andador, né? Aquele andador quadrado. Às vezes a limitação é só uma muletinha. Às vezes não tem limitação nenhuma no andar, é só um comprometimento, por exemplo. É, anda, mas anda assim, se balançando um pouquinho, mas consegue andar de boas. É, e a fala às vezes vem um pouco comprometida, mas consegue ter uma interação perfeitamente boa. Enfim, há variações, né, no quadro de pessoas com paralisia cerebral. Né? O interessante é observar o que acompanha essa paralisia cerebral. Eu sei que o João tem uma pergunta Sim, sim, e, sim. e depois a Josi também tem uma pergunta. João, pode Eu, falar. depois eu quero Ah, falar. e a Ana.
João. Não? Rapidinho. Ele não está Rapidinho, conseguindo professor, ver. desculpa. É porque deu um atraso bem que eu me confundi na hora de colocar o som. Pode, desculpa. O som, no meu som. Ele quer explicar, ele viu, teve várias, que é verdade, né? A discriminação, o distanciamento da pessoa com deficiência, né? Exemplo, uma vez ele estava no carro, né? E viu uma pessoa dirigindo e bateu, né? Porque ele tinha um problema de andar, né? E às vezes ele perde, né? Com esse acidente, aliás, teve um acidente, né? E ele perde também a fala, né? E as pessoas se distanciam dele. Por exemplo, na Pessoas. gravidez também. Pode me ajudar, que eu não estou entendendo muito Tá, bem. vai. Pode falar. Peraí que eu perdi um pouco aqui. Eu tô entendendo. Ah, ele tá. Sim, pode falar. Não, ele tá falando também da questão do grupo das várias pessoas que têm essa deficiência. Ele tá fazendo essa comparação, né? Então, o que ele vai dizer? Ele fala também até da própria questão da gravidez. Não é uma deficiência, mas existe também essa questão do preconceito. Tem a questão do ouvinte, porque ele está andando de uma maneira mais, né, com uma certa dificuldade. Existe também essa questão desse preconceito, essas coisas. Mais ou menos assim que eu estou entendendo. Sim. Olhando mais. Ele deu um exemplo, por exemplo, que não é só porque a pessoa tem deficiência que ela está limitada a não estudar, por exemplo, Isso. a fazer uma faculdade, a trabalhar normalmente. Então, ele pensa que a deficiência ela não limita as pessoas a ter uma rotina normal. Então, o que o João tá falando é que ele observa muito que a gente tenta invisibilizar, marginalizar as pessoas com deficiência, quando na verdade a gente precisa trazê-las para perto e entender que elas têm funções sociais que podem viver normalmente. É isso, gente. Eu acho que eu tô bom, Sim, hein? é isso aí. Tá ótimo. Josi, depois Ana. Obrigado, João. Obrigado. Bom dia. Professor, assim, eu quero tirar uma dúvida, sabe? Porque eu tenho uma prima que na gestação ela teve como é que é, meu marido? Mielomeningocele, e aí comprometeu uma parte do corpo dela. E da cintura para baixo, ela não sente o corpo dela. Só que ela tem uma mente muito assim, ela é muito inteligente. Só que a mãe dela, eles vivem no interior, a mãe dela matriculou ela na escola, só que ela precisava de alguém para levar ela para a escola. E aí a mãe dela não levou ela, e ela pedia para levar, não tinha ninguém para levar ela, e aí ela acabou ficando em casa. Ela tem 21 anos, e assim, se ela estivesse na escola, ela já teria terminado o ensino médio, porque lá tem até o 8º ano, entendeu? E ela é uma menina muito inteligente, comprometeu a parte de baixo dela toda, e assim, ela não sente nada. Quando ela era pequena, ela chegava a comer as unhas do pezinho dela todinho, que sangrava.
entendeu? Então, assim, é muito difícil a vida dela, mas hoje em dia, como ela já teve até um namorado quando ela completou 18 anos, só aí veio o preconceito, que os amiguinhos começavam a falar, ai, você tá namorando com uma aleijada, ela é cadeirante, ela é isso, ela não vai andar. Aí o menino ficou com tanta vergonha que não quis mais namorar com ela, e aí ela sofreu bastante, ela ficou até magrinha, porque, assim, era uma felicidade, porque ele ia na casa dela. Ela não tem muitos amigos, porque ela não tem como se locomover, porque o meu interior é de terra. Então, se ela andar na cadeira de roda, não vai conseguir andar muito, entendeu? Então, ela fica mais tempo em casa. Entendeu? E aí a gente precisa... tu tem contato com ela? Tenho. Quando eu vou ao interior, eu sempre vou lá na casa dela, conversar com ela. Ela chegou a fazer escola, estudou alguma coisa? Não, eles encaminharam ela para Capuçara, entendeu? Encaminharam ela para Capuçara, eu sou de Cururupu, e aí a mãe dela veio 2 vezes, só que a mãe dela também não é uma pessoa, ela é minha prima também, a mãe dela, e aí a mãe dela também não é responsável, e depois de matricular na escola, levou 1 semana. E ela tinha, assim, uma força de vontade, professor, tão grande de aprender. E aí a mãe dela levou 1 semana, aí na outra semana os primos dela ainda tentaram levar ela para a escola, só que era assim, tinha que ser um compromisso da mãe, uma responsabilidade da mãe. Então ela se afastou da escola, porque não teve ninguém para levar. Ela pedia, quando alguém passava na porta, para alguém levar ela. Só que quando terminava a aula, tinha que levar ela para casa, entendeu? Então era difícil. Entendi. É uma situação delicada porque ela já é maior de idade, eu nem posso dizer assim, aciona o conselho tutelar. É complicado porque... Mas aí é que a gente precisa de ti nesse momento agora, porque para fazer esse intermédio e verificar esse caso em específico de como a gente poderia proceder legalmente sobre essa menina, né? E aí tentar fazer com que ela volte a estudar, porque há possibilidades disso. A Ana, a Ana vai falar agora, e aí eu acho que a Ana consegue te ajudar melhor do que eu, porque a Ana já está dentro da estrutura do Estado, e aí verificar como ela poderia voltar a fazer, por exemplo, um EJA, né? E voltar a estudar e, a partir dessa autonomia dos estudos, tentar rever a vida dela, ser encaminhada para o mercado de trabalho, enfim. Ana, pode falar. Oi. Primeiro eu queria falar que a deficiência física, ela não tem nada a ver com a deficiência intelectual, né? Nem todo deficiente físico tem deficiência intelectual. Há pessoas que têm paralisia cerebral, que são bem comprometidos, a gente vê que não sustenta o pescoço, anda naquelas cadeiras especiais, mas o intelectual, o cognitivo é perfeitamente preservado. E temos até um exemplo no CAS, que eu nem dei na aula de ontem, que ontem eu acabei falando só do Matheus, que adquiriu deficiência, né? A Janaína Teles, que era da prefeitura e é intérprete. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu tô rouca. Sim. A filha dela, por conta de problema na gravidez, ela teve pressão alta, teve eclâmpsia, né? Foi uma gravidez complicada da Janaína, e a filha dela nasceu com paralisia cerebral, né? Ficou muitos dias internada, desoxigenou na hora de nascer. Só que a paralisia dela só afetou a parte motora, né? Ela não tem nada físico, então ela tem um pouquinho a gente percebe quando ela já tem acho que 13, 14 anos. Quando ela anda assim meio na pontinha do pé, né? Tem um pouquinho de problema motor nos membros inferiores. Nos membros superiores, eu lembro que a Janaína falava que ela não sabia que existia o lado esquerdo dela, né? É como se no cérebro dela não passasse essa informação para ela, que ela tinha o lado esquerdo. Mas a filha da Janaína, ela tem QI acima da média, né? Ela é uma menina que tem altas habilidades. E isso também prejudica. A gente também vai ver altas habilidades que não é o mar de rosas a vida de uma pessoa com altas habilidades, só dando um spoiler já, né? Porque ela não consegue se relacionar com pessoas da idade dela, né? Ela só consegue se relacionar com alguém que tem um QI parecido com o dela para maior. Ela não consegue conversar.
né? Então, deficiência física e paralisia cerebral e deficiência intelectual podem estar juntas e aí gera uma pessoa com múltipla deficiência, certo? Quanto a essa menina que a Rafaela está falando, ela pode sim retomar os estudos, né? Basta ela trazer o documento dela, que ela já estudou, né? Se ela já tiver estudado, e se matricular numa escola. Há várias escolas aqui em São Luís, da rede estadual, eu não lembro se eu escutei qual era a série que ela estava, se for de EJA, ensino fundamental, tem que ser prefeitura, né? Mas há várias escolas que são adaptadas, que podem receber, e ela pode fazer o atendimento educacional especializado, né? Se ela tiver esse Uhum. tempo. Não sei se vem para São Luís, mas as prefeituras também dos interiores recebem alunos com deficiência, né? E aí, se a escola causar algum empecilho, né? Procura a promotoria da pessoa com deficiência, que isso resolve no estalar de dedos, porque uma coisa que funciona é essa promotoria. Né? Eu digo isso porque eu tenho um sobrinho neto que é autista, e eu não sei se eu já contei para vocês, mas ele tem 5 anos, 6 anos agora, e quando ele tinha 3, assim que ele entrou na escola, ele foi encontrado na porta da rua da escola brincando na poça de lama. Né? E uma senhora que passou na rua que viu, que colocou ele para dentro da escola. Irresponsabilidade do porteiro, da professora, de todo mundo que acompanha essa criança. Né? E aí o povo da escola queria que a mãe fosse buscar ele às 9 da manhã, ou então que levasse ele após as 10. Né? E aí ele tem direito a estar o tempo inteiro na escola como qualquer outra criança. Ele tem cuidador, e cuidadora lá na escola. Não ficava com ele por quê? E aí eu encaminhei, né? Falei para minha sobrinha, leva essa situação na promotoria da pessoa com deficiência. Foi no outro dia a escola recebeu uma notificação e ele já foi transferido para outra escola com outra cuidadora, com os cuidados onde ele está até hoje. Né? Então, ela tem direito, sim, basta que ela se matricule. Basta que ela tenha os documentos para se matricular numa escola como qualquer outra pessoa. No Não sei caso se eu foi tirei a Josi. a No Josi, caso né? foi a Josi. Ela até caiu agora aqui, mas Sim, eu vi. mas eu acho que ela pegou a tua informação. É isso então, né? Dá para voltar a estudar. Sim, Cururupu eu não tranquilo, conheço como é que tá a realidade de tranquilo. Cururupu, mas eu sei que a âmbito municipal eu tenho um colega que trabalha lá e que está funcionando. Inclusive já voltaram presencialmente, quer dizer, híbrido. Então, gente, obrigado, Ana, pelas tuas informações. Então, no curso do desenvolvimento humano, os fatores ambientais eles estarão provocando e instigando o desenvolvimento dos centros neurológicos que vão se organizando e reorganizando a partir dessa demanda. Então, de acordo com o nosso desenvolver, nossos centros neurológicos, ou seja, nossas zonas, né, cerebrais correspondentes ao andar, ao falar, ao sentir prazer, ao gostar, enfim, eles serão ativados. Inclusive, nós falamos ontem um exemplo de que pessoas que perdem a sensibilidade nas pernas, por exemplo, elas não deixam de se relacionar sexualmente com alguém. Elas não perdem os homens, por exemplo, não deixam, na maioria das vezes, de se excitar, de ter ereção. Por quê, professor? Já que ele perdeu toda a sensibilidade das pernas. Porque essa capacidade de ereção, né, de estimulação do prazer, ela não foi afetada aqui no cérebro, no caso. Né? Então, assim, o cérebro continua mandando estímulos de prazer. Porque não é só nas pernas que ele vai sentir prazer. Ele pode sentir no abraço, no beijo, e esse estímulo sexual vai ser ativado. Entenderam? Então, tem cadeirante que consegue ter famílias mesmo. Eu conheço cadeirantes que têm mais de 5 filhos, né? Por quê? Porque justamente o seu estímulo, né, sexual não foi perdido, entendeu? Então, nem sempre ter limitações no corpo causam
também limitações nos seus relacionamentos. A gente acabou de ver aqui uma garota que é cadeirante e que teve namorado, né? E que namorou, normalmente. E aí essa abordagem pedagógica, ou seja, o que nos interessa aqui é que essas crianças, adolescentes, né, adultos com deficiência múltipla, na educação, ela precisa girar em torno de alguns pontos. Não só o brincar, não só o lúdico, mas também fazer com que, de acordo com a faixa etária, a gente desenvolva atividades para não infantilizar essas pessoas. E aí a gente toca num ponto que se tornou bem repetitivo aqui em todas as falas dos nossos professores e professoras. Cuidado com o que a gente vai fazer com os nossos alunos e alunas especiais. Porque a gente, às vezes, quer fazer atividades infantis com adolescentes, que já estão aí começando a namorar, né? A gente quer, às vezes, tratar adultos de 19, 20 anos também como crianças, e que já são adultos e precisam ser tratados como adultos. Não é porque eles têm deficiência que a gente vai infantilizá-los, tá? Então eu me preocupo muito com isso, é uma das coisas que a gente vem falando ao longo aí do curso de formação, é que a gente tome cuidado para essas crianças não crescerem sempre crianças, né? Mas que elas acompanhem todo o seu processo de desenvolvimento. E aí a escola, ela se torna um ambiente propício para promover esses desafios, né? A escola, ela precisa fazer com que os seus alunos e alunas surdas, cegos, enfim, especiais, sejam movidos a desafios e não tratados à parte, e não tratados com um requinte, né? Então, privar uma criança, um jovem, dos desafios da escola é impedi-los de se desenvolver. Entenderam? Então, assim, se você priva eles de participar de atividades de grupo, se você trata eles de forma infantil, você não está ajudando eles a se desenvolver. Você tem que forçá-los mesmo. Parece muito duro o que eu estou te dizendo, muito violento, mas é mover eles nesses desafios. Promover atividades que façam com que eles se superem, mesmo com todas as suas limitações. Lógico que não é um processo fácil, aqui ninguém está fazendo. Fazer educação no Brasil não é fácil, nem para educação regular, nem para educação especial. Mas é indiscutível que essa independência traz um benefício danado, assim, gigantesco, para a condição física, intelectual e emocional desses alunos, né? Então, um bom planejamento, um bom programa de ensino vai despertar neles a sua capacidade cognitiva de ser movido a desafios. Ah, eu vou fazer uma gincana, eu vou fazer uma corrida, né, envolvendo uma corrida, por exemplo. Ah, eu vou colocar somente os deficientes e depois eu vou colocar somente os do ensino regular. Não. Colocar todo mundo junto. Ah, mas é injusto porque o deficiente nunca que vai chegar lá. Mas ele está participando. É isso que é o legal. Eu já vi pessoas com deficiência ganhando, né? Ganhando gincanas. Por que não? Né? Nada de separar, nada de segregar. É sempre junto, junto. E aí eu volto a dizer sempre os exemplos da minha mãe, que é professora que não é da educação especial. A minha mãe, ela é do ensino regular e sempre trouxe os seus alunos com deficiência
para dentro das atividades que ela desenvolvia na escola. Já tivemos o miolo de boi, né, um deficiente intelectual que foi miolo de boi, que adorou, fez direitinho as coisas e tal. Já tivemos uma cadeirante na escola, que participou de dança, que participou de gincana, e todo mundo junto. Hoje ela já está formada na UFMA, enfim. É disso que eu estou falando. Oportunizar e potencializar as habilidades das pessoas com deficiência para que elas não sejam tratadas apenas pelas suas limitações. Até aqui, tudo bem? Então, aqui a gente vai falar rapidinho sobre terminologia nessa questão da deficiência, no campo da deficiência física, na educação inclusiva. O ICDH, né, que é uma nomenclatura internacional que vai falar sobre a deficiência, inicialmente é entendido como uma manifestação corporal ou como a perda de uma estrutura ou função do corpo. E incapacidade, né, de fazer determinadas coisas. Só que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela não fica satisfeita, ela é pressionada e não fica satisfeita com essa terminologia incapaz. Vocês vão ouvir isso até hoje, né? Ah, mas não sei o que, ele é incapaz, não é incapaz. E se retira esse termo incapacitado, né? E se coloca a questão do limitado, limite. Porque, na verdade, até todo mundo aqui é limitado. Todo mundo tem suas limitações. Algumas em maior e algumas em menor quantidade, né? O que é uma depressão, por exemplo, se não uma limitação emocional, né? Quem tem ansiedade? Ansiedade é uma limitação também psicológica. Então, assim, nós temos nossas limitações e as pessoas com deficiência têm suas limitações. E aí esse ICDIH2, ele passa a entender uma trilogia. A deficiência não é separada da atividade e da participação. Ou seja, a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa ativa e participativa. Então, no primeiro momento, a gente vê a pessoa com deficiência incapacitada, né? No primeiro momento, a pessoa com deficiência é incapacitada. No segundo momento, o nosso olhar é que a pessoa com deficiência, ela tem suas limitações, porém, ela é participativa e ativa. Ela tem condições, sim, de participar ativamente da sociedade. Ela tem condição de estudar, ela tem condição de trabalhar, ela tem condição de dirigir, ela tem condição de namorar, enfim, de ter uma vida perfeitamente normal. Até aqui, tudo bem? Essa parte aqui foi só mesmo para que a gente não use mais esse termo incapacitado, mas é um termo mais ligado a limitado. Diga, Amélia, você ligou o microfone, quer falar? Não, professor, tudo ok, foi sem querer mesmo. Tá. Tudo ok, entendido. Então, a gente vai entender o que seria, a partir da estrutura legal, né, brasileira, o que é a deficiência física. Mas antes disso, olhem a imagem que está aí, né? Onde vocês imaginam que essa pessoa esteja? Onde será que essa pessoa esteja? Olha a foto. Fazer igual na novela, tá parecendo que ele está no monte. Tá parecendo o quê? Que ele está no monte. No monte. Tudo agora é monte. Tá numa praia.
Uma Uma praia. praia. É. O que mais? Uma praia, um monte, Na altura de uma montanha. Uma uma montanha. Ele está montanha. numa cadeira de roda em cima da laje da casa dele. Mora bem, hein? Deixa eu te dizer, ele tá num penhasco na orla da praia de uma cidade chamada Berkeley. Berkeley, nos Estados Unidos, né? Estados Unidos. E fica na Califórnia. Isso, nos Estados Unidos, fica na Califórnia. Berkeley é uma cidade extremamente inclusiva. É um sonho para as pessoas com deficiência morarem lá, porque tudo é adaptado, inclusive as visitas ao penhasco, né? E é muito bom mesmo. Bora para lá, Jô. Bora para lá junto. Então, vamos para lá. Vamos, partiu. Já estou de mala pronta. Partiu. E aí, vamos. É muito caro. Mas a gente vai, dá um jeito. E aí, em Berkeley, gente, vocês vão se apaixonar, pesquisem na internet, porque é uma cidade dos sonhos mesmo, né? A Amélia já confirmou aí. É uma cidade calorosa, aconchegante. A gente não perde o clima tropical porque está no Pacífico, né? E tem um pôr do sol belíssimo, como vocês estão vendo. E aí eu trouxe isso para a gente poder refletir que até aqui a gente está falando que as pessoas com deficiência física, elas não são incapazes. Elas só precisam de oportunidade para poder até, inclusive, visitar um penhasco e assistir a um pôr do sol, né? Porque elas têm esse direito de ver o sol, de ver o mar, né? Enfim. E aí a gente volta aqui, sai de lá dos Estados Unidos e volta para nossa realidade brasileira, entendendo que a deficiência ela é compreendida dentro da nossa legislação como perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica, anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Nesse texto, você tem aqui 3 coisas que a gente já fica logo agoniado. Anormalidade, considerado normal e incapacidade. Infelizmente, nossa legislação brasileira, quando foi feita a gente viu isso lá nas políticas nacionais, os termos ainda são muito perversos com as pessoas com deficiência. A legislação ainda faz com que essas pessoas elas sejam vistas legalmente como incapazes, como anormais. E a gente continua. No artigo 4º, especificamente sobre deficiência física, é entendido que a deficiência física é alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, parapresia, monoplegia, monoparapesia, tetraplegia, tetraparapesia, paresia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, além da paralisia cerebral, tá vendo? Então, e membros com deformidade congênita adquirida, por exemplo, nasceu sem um bracinho, né? Nasceu sem uma perninha. Então, isso são as pessoas com deficiência física. Professor, eu tenho que memorizar tudo isso como professor de AEE? Não, tá? Porque
a gente recebe o laudo, por isso que eu não vou trazer, eu não trouxe para cá, senão a gente ia passar muitas horas falando só sobre, por exemplo, hemiplegia, só sobre hemiparesia. E isso é bem complexo para o nosso entendimento como professor, como pedagogo, né? A gente está aqui não como médico. Então, essas funções, lógico que a gente tem que dar uma pesquisada, mas entender o que seria uma monoplegia, decorar essas coisas, a gente não precisa nesse momento, tá? Porque isso vai vir com um laudo. Quando a gente recebe o aluno, a gente tem que ter a cópia do laudo desse aluno, tá? Fica lá nos nossos arquivos. Então, a partir do laudo, você consegue fazer uma pesquisa mais particularizada para entender, por exemplo, o que seria uma monoplegia, tá? Então, eu não vou me ater a esses termos com vocês, porque a gente não precisa, nesse momento de formação, conhecer com profundidade cada variação da deficiência física. Tudo bem? Então, aqui a gente está vendo que a legislação pensa sobre deficiência física, a legislação brasileira. Então, está aqui o decreto, e aí a gente está vendo como as realidades do Brasil e Estados Unidos, por exemplo, são distintas nessa concepção de ver a pessoa com deficiência física. E aí, já finalizando minha fala por hoje, né, chegando já aqui no nosso final, é necessário que a gente perceba o nosso papel dentro do AEE, né? E somos nós, professores, responsáveis pela confecção de recursos, né, na sala multifuncional, que vão proporcionar uma maior qualidade de vida escolar e independência na realização das tarefas, ampliação da mobilidade, comunicação e outras habilidades no processo de aprendizado de nossos alunos e alunas, né? Então, a gente tem um papel fundamental a partir do que nós chamamos de tecnologia assistiva. Eu não vou falar profundamente na próxima aula sobre tecnologia assistiva, porque vocês vão ter um módulo só para isso. Mas a parte que compete à deficiência física, nós vamos trabalhar 3 pontos que eu acho fundamental dentro da tecnologia assistiva para potencializar as habilidades dos nossos alunos com deficiência física. Que sempre eu faço uma parte teórica e eu faço a parte prática, você já sabe como é que eu trabalho. Então, no próximo encontro, a gente vai ter 2 momentos. O momento das propostas pedagógicas, para vocês desenvolverem com seus alunos deficientes físicos, e a segunda parte é uma entrevista que vocês vão fazer com o secretário da pessoa com deficiência, o Carlivan, tá? Que vai estar conosco, o secretário municipal da CEMEPED, né? É a Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui do município de São Luís. Então, a gente vai entender o que seria um pouquinho dessa tecnologia assistiva e vai conversar abertamente, né? Eu vou fazer essa mediação das perguntas de vocês com o Carlivan e a gente vai conversar com o secretário sobre essa perspectiva política, educacional, cultural, o que está sendo pensado aí para as pessoas com deficiência. E aí, João, não falta, porque você vai ser fundamental nisso, viu, João? Não falta, não deixa de vir. E é isso, meus queridos. Trabalho coletivo é necessário nesse processo de tecnologia assistiva, porque a gente precisa reconhecer nossas limitações e conhecimentos
em alguns campos, né? A gente precisa conversar, por exemplo, com engenheiros, com arquitetos, que possam nos ajudar a adaptar algumas, por exemplo, computador, até uma simples caneta, né? A gente precisa conhecer, se você não sabe para onde vai fazer uma caneta adaptável, o arquiteto, o engenheiro, eles têm, às vezes, ferramentas que podem te ajudar a construir uma caneta um pouco mais segura, firme para uma pessoa com paralisia cerebral, por exemplo, tá? E a gente vai falar disso no próximo encontro. Até aqui, dúvidas, perguntas, traumas? Ana, alguém quer dizer alguma coisa? Oi, estou aqui. A frequência, gente, não esqueçam. Não tenho nada a dizer, você falou tudo. São perfeitos, arrasantes. Imagina se não fosse um desafio, né? Mas se não tiver desafio, a gente nem topa essas paradas. Porque exatamente. Gente, é a minha primeira aula de deficiência física. Exatamente. É um eterno desafio. Essa modalidade à distância, eu estou acabando de dizer aqui para a Nilde, para a minha gestora, que está sendo assim, a melhor edição que eu já tive do curso do EOLA, que ele é desde 2015, né? Mas está tudo assim tão organizadinho, graças ao meu assessor querido, enviado do céu para mim, e com convidados, né? Com participação do João, das intérpretes maravilhosas de vocês que estão frequentes. Porque o que a gente estava pensando é que a gente estaria aqui, né, nesse momento, com 5, 6 alunos, né? E aí nós somos uns 15, 16 por aí. Isso é muito bom. Que tem que assinar a frequência, gente. Só tem 4 assinaturas na frequência. Agora são 6. Mas certo, são gente? 15, tem que ter 15. Obrigado, Ana. Imagina, eu sou movida a desafios, né? Esse curso é um desafio para nós, né? Porque começou de uma surdez, né? E aí ele foi se estendendo, e eu tendo que estudar muito, porque quando um professor não vai, às vezes eu tenho que fazer a vez do professor, e às vezes é um assunto que eu não tenho competência, e aí também para contribuir com o professor eu tenho que estudar para entender mais um pouquinho, mas todas as edições eu aprendo mais um pouquinho. Eu tenho um caderno cheio, porque eu sou a louca dos cadernos, e eu tenho o caderno cheio de anotações, né? Tudo eu tenho anotado. Não, e é bom a gente falar isso para os alunos, para vocês ficarem tranquilos, gente, que a gente não domina tudo, tá? Nada, não domina coisa nenhuma. Pois é, respira. A minha praia, por exemplo, são os estudos históricos e políticos da educação especial. Isso daí eu amo, a Ana sabe que eu amo falar sobre política, né? E aí eu vou na praia da história e da política da educação especial. Então, essa minha... Toda vez que eu vou dar aula sobre isso, eu dou com maestria, né? E é a primeira vez, Rafaela, que eu tô falando sobre isso. Tu tá dizendo que foi muito bom. Exatamente. É muito bom esse feedback, porque é a primeira vez que eu tô dando essa aula. No curso passado, eu gravei a Ana já é para surdez, por exemplo. Isso. A Ana já vai na praia da surdez. Então, cada um tem aqui. Mas já fui para surdo-cegueira, já fui para intelectual, já fui só autismo e outras habilidades que ainda não estou estudando. Aí eu fui para surdez, depois que eu comecei a fazer Libras, e agora eu estou na deficiência física. Então, daqui a pouco, né, a gente já está começando a fazer um domínio de algumas coisas, mas assim, a minha praia mesmo é política. E a gente tem que ser multifuncional, né? Porque a gente trabalha num espaço multifuncional. Então, a minha praia é a surdez, mas eu não tenho aluno só surdo, eu tenho aluno surdo com deficiência visual, intelectual, autista, físico, né, com transtornos. Eu já tive um aluno que eu dava aula para ele de porta aberta, ele tinha psicose e aquele outro, sociopatia, né, ele não podia ver mulher, que ele violentava, ele já tinha violentado uma colega, né, ele tipo, tomava gosto, né, gente? Eu tinha muito medo dele, mas não deixava de atender, de portas abertas, com todos os meus amigos da sala, da minha sala do lado dos professores, que é só uma parede que divide,
uma meia parede sobreavisados, né, de, olha, fulano está aqui, e aí vocês toda hora venham aqui, porque era perigoso, né, o gestor da escola dele não permitia que ele frequentasse o AE, o que não pode, né, e aí por isso que ele foi para o CAIS. E eu não podia deixar de ter, entendeu? Não podia A deixar gente de tem que ter. lidar com essas coisas, né? Por isso que eu recomendo, gente, fazerem psicopedagogia ou então neuropsicopedagogia, que é interessantíssimo para a gente poder ter essa. Eu vou atrás dessa neuro, porque eu preciso muito da neuro para entender determinados comportamentos que configuram nossos alunos especiais para além da deficiência. A gente pensa que não é muito a nossa praia, não, o nosso campo é pedagógico. De fato é pedagógico. Mas é bom a gente começar a estudar sobre algumas outras coisas que estão ali no campo da deficiência, né? Entre elas a esquizofrenia, a psicopatia, enfim. A Fran levantou a mão. Vocês lembram que eu falei aqui da filha da Janaína? Ela está querendo me dizer aqui, ó, que a filha dela pode participar do próximo encontro. Estou bem aqui, ó. Vou te dar uma ideia melhor, porque eu convidei a Janaína, né? Janaína Teles, que é intérprete. Pode ser a Elizabeth mesmo, ela está na aula online e poderá participar. Ela gosta muito de falar e está muito empoderada na condição dela, né? De paralisia cerebral e que é completamente independente. Né? Ela pode falar das suas limitações. Ai, delícia. Traz. É uma adolescente. Traz que eu reduzo a minha fala e aí eu deixo logo ela falar no início, entendeu? Pronto. Pois eu ainda vou tentar o Matheus e ainda vai ter a Elizabeth. Certo? Teremos convidados. Certinho. Eita, que vai ser especial esse dia, hein, gente? Vai ser especial. Não faltem. Tá bom? Então a gente agradece. Não, a Fátima queria falar, só a Fátima. Desculpa, Fátima. Todo mundo já sabe. Bom dia. Assim, são temas interessantes, mas eu vejo que o grande problema aí está na questão, digamos, você disse que o diretor ele não permitia que a pessoa frequentasse as aulas, né? Mas por quê? Porque ele tinha medo, receio, porque em momento algum ele poderia deixar a professora, ou, digamos assim, não sei se esse aluno ia só, né? Então, era um risco também para outras mulheres, né? E aí, realmente, a pessoa fica com medo, porque é uma grande responsabilidade. Sabendo que a pessoa tem esse problema, né? Tem essa sexualidade dele aí fora do limite. Então, teria que ter também assim, um apoio maior dos órgãos, né? Do Estado, ou município, que é o que não acontece. O que é que acontece? Simplesmente, como já foi discutido aqui várias vezes, você é um professor que recebe um aluno que você nem, às vezes, existe a falta de comunicação, né? Tanto do pai como da secretaria, porque hoje eu sei que a secretaria daqui de São Luís, ela tem um mapeamento, assim como a UEMA. A UEMA, eu trabalhei na UEMA no curso de administração, e aí os professores, todos os professores, depois do aluno matriculado das aulas já terem começado, é que eles são avisados que tem um aluno com problema tal ou tal, e que ele tem que preparar todo o material escrito, né? E às vezes eles usam muitas xerox de livro, para poder mandar lá para o pessoal transcrever, né? Digamos, no caso, a gente tinha um aluno cego à noite, nesse curso, para poder colocar para ele ler. Todo o material dele era muita coisa para transcrever para o Braille, né? Sim. E aí, quer dizer, existe essa falta de comunicação, e aí a pessoal fica de mãos atadas. O professor, a gente sabe, na UEMA, pelo menos, tem professor que é dedicação exclusiva. Mas só que eles não ficam em dedicação exclusiva. Entendeu? São 40 horas. Pois é, mas dedicação... dedicação exclusiva, na verdade, são 40 horas.
que você não pode trabalhar mais do que isso. Eles botam dedicação exclusiva, não sei por quê. É porque, assim, dedicação exclusiva, só para te explicar, meu pai é dedicação exclusiva do IFMA, meu irmão é dedicação exclusiva do IFMA. Eles são 40 horas. Eles não podem assumir nada, nenhum tipo de outro compromisso com uma outra instituição, sem passar antes pela autorização do IFMA. A mesma coisa o EMA, a UFMA, enfim. Quando Mas você é eles DE, não não é adianta. que você vai ficar à disposição o tempo inteiro daquela instituição, entendeu? É Sim. só a título de, entendeu? Não é Mas porque você vai ficar. acredita que esse povo pede autorização? Não pede, meu irmão, não Não pede. pede mesmo não, mas é só para te Pede. é só para te situar o que que é. Não dão conta do recado às vezes, né? São poucos Porque profissionais. são poucos profissionais para dar conta de muita coisa, muita atividade. Então, quer dizer que o sistema ele é falho, infelizmente. E o professor, ele não é preparado para aquilo, porque, digamos assim, hoje tem alguns profissionais, como uma colega minha me disse, olha, eu ofereci o curso para as professoras da escola que eu trabalho, porque tinha vagas na época, né? Nenhuma quis. Né? Aí, como é que você aí de repente tu não quis, aí mandar no outro ano tu recebe o aluno de tal forma, aí ele vai dizer, poxa, devia ter feito devia ter aproveitado aquela oportunidade, né? Quer dizer, Entendo. muitos profissionais eles não têm o interesse em ter conhecimento, a instituição não informa, e é isso que complica às vezes muito o meio de campo. E quem Eu sofre, entendo, Fátima. É só o entendeu? aluno. No fim das As contas, quem políticas sofre. públicas são falhas também. Por quê? Porque tem essa questão também dessa roubalheira que só Jesus para acabar. Que, Acho que nem pode ser. Jesus, hein? Acho que Jesus não tá a fim de voltar para resolver as coisas aqui, não, Fátima. Mas nós temos que Acho confiar, que a ele gente vai não pode passar. perder a fé. Eu acho que ele vai passar uns 2.000 anos ainda de férias, entendeu? Ele vai ficar um pouquinho ainda de férias. Eu tô brincando, gente, mas só para a gente descontrair e a gente não partir das nossas angústias para as nossas práticas. Eu te entendo e te compreendo e acolho as tuas angústias, porque eu também vivo isso, assim como todo mundo aqui vivencia essa falta de gestão, políticas públicas de acordo com a nossa realidade, e a questão da participação familiar, né, a ausência, na verdade, da família. Tudo isso vai fazer parte do processo de educação, não só especial, mas do ensino regular, do ensino superior. Essas coisas elas vão sempre acontecer. O que nós queremos aqui que vocês compreendam é como fazer dentro do meu espaço que ocupo. Então, a Fátima, ela já faz um trabalho muito grande, imenso, né, diante da realidade que vivemos. Então, a gente não vai se entregar, assim como a a, a Lana, assim que é gestora, né? Assim como a Josi, assim como a Amélia, assim como a Rafa, assim como todo mundo, o João, né? Que tem as suas limitações, inclusive ele é um professor surdo que tem uma dupla limitação, né? Então, mas está fazendo o seu papel, ele se esforça para ajudar outras pessoas. Então, assim, a gente precisa seguir mais nessa vibe de formiguinha mesmo, mas fazendo a diferença. E obrigado por vocês compartilharem as suas angústias com a gente, porque a gente nunca vai se sentir sozinho, Fátima, né? Então, eu tenho certeza que estamos juntos, né? Juntos e misturados, e aqui a gente pode falar nossas angústias sempre, e aqui a gente vai encontrar as soluções para todo mundo sair daqui sem elas, sempre. Tá bom, Fátima? Tá Qualquer bom. coisa, a gente está aqui para te ajudar. Dentro das nossas possibilidades, a gente sempre vai ajudar vocês. Não se sinta sozinha. Você não está sozinha. Então, Certo. gente, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo. Tudo ok?
Então, bom final de semana. Estudem, Até segunda, namorem, até assistam terça, filme, façam terça-feira, tudo. Até terça-feira e tragam suas perguntas para a gente conversar com os nossos convidados. tá Um bom? beijo vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigada. Deus Uma abençoe pergunta para vocês. uma adolescente empoderada, viu, gente? A adolescente está estudando tudo sobre movimentos da pessoa com deficiência. Certo. Movimentos de luta, essas coisas assim. Certo. Ana, qual é a idade? Beijo. 14 ou 15, eu acho. Vocês vão amar ela. Beijo nas intérpretes também. Obrigado por tudo. Mariana, vocês são show. Podem assistir segunda e terça, viu? Se quiserem. O convite está livre para vocês. Tá? Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, Ana. Obrigada, professora. Nada, amor. Desculpa aí o nervosismo na hora do... Que nada.